Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no portal Life and Health novamente e agora eu quero apresentar para vocês uma profissional extremamente importante que está aderindo ao nosso projeto, que é a Mara Suassuna, especializada principalmente na área feminina e está aderindo ao nosso projeto agora da saúde natural. Bom, primeiro eu quero agradecer, Dr. Fernando, a oportunidade de participar desse momento tão importante, de realmente levar uma proposta de uma vida saudável, de uma alimentação saudável. E eu quero me apresentar, eu sou Mara Suassuna, sou psicóloga, sou Master Coach, tenho um trabalho voltado principalmente para mulheres. E hoje nós temos aí vários projetos e entre esses projetos, um dos projetos é justamente levar saúde para essas mulheres por meio de uma alimentação saudável. E eu quero poder contar, com toda a sua expertise, sua experiência nessa área, que eu tenho certeza que vai auxiliar muitas mulheres. Bacana. E esse mês agora, todo de abril, nós daremos um enfoque muito grande na área de obesidade, porque nós engordamos. E eu gostaria até que você comentasse um pouco dessa questão. Por que as pessoas entram em processo de comer demais ou comer errado, todas essas disfunções que acontecem na alimentação que levam a pessoa a se tornar obesa? Nós sabemos hoje que a obesidade é um grave problema de saúde pública e são muitos aspectos que influenciam no aumento da obesidade. Primeiro, nós temos aspectos que são aspectos fisiológicos, aspectos comportamentais e também aspectos sociais. Nós vivemos a sociedade do fast food, da ausência de tempo, da alta competitividade. Isso leva muitas vezes as pessoas não darem uma importância à alimentação, aos alimentos que são consumidos, ou seja, essa vida atribulada, essa correria faz com que muitas pessoas não deem a atenção devida ao processo de alimentação. Nós sabemos, qualquer restaurante que você frequentar, você vai ver que a questão dos alimentos saudáveis, eles são colocados em menor proporção do que aqueles alimentos que deveriam ser consumidos. Então, nós temos uma questão da oferta de uma alimentação realmente saudável, que seria um primeiro problema. Segundo, as pessoas, em função dessa rotina atribulada, as pessoas estão muito ansiosas, com pressa. Nós sabemos que nós vivemos um momento hoje, um momento de muitas indefinições, isso aumenta a ansiedade das pessoas e as pessoas acabam comendo aquele primeiro alimento que vier, que estiver à vista. E uma outra questão é justamente as questões comportamentais, ou seja, os hábitos de alimentação. Nós vemos dentro das famílias, hoje as pessoas, aquela tradição que tinha de sentar à mesa, de observar o alimento, de uma mastigação adequada, isso hoje está sendo substituído pela pressa, pela correria. Então nós vivemos um momento da instantaneidade, onde as pessoas elas querem colocar água quente, colocar para dentro, ter a sensação de saciedade e vou para o mercado trabalhar. Então é preciso rever os hábitos alimentares, não só do alimento a ser consumido, mas da importância desse alimento. Ou seja, as pessoas hoje, na maioria, elas comem para saciar a fome, elas não comem para se alimentar. Então, eu digo que hoje nós temos uma sociedade faminta não só de alimentos, faminta de afeto, faminta de propósito de vida, são muitas as fomes. E isso vai gerar o quê? Uma sociedade de obesos. Nós vemos hoje as famílias, como é que as famílias têm educado os filhos, ou seja, são as grandes redes de fast food, porque é o mais imediato, é o mais rápido. Então, aquilo que nós estamos alimentando não é adequado. O que está acontecendo principalmente com o brasileiro? O brasileiro não tem uma cultura de muita disciplina. Então se come o que é mais rápido, o que é mais fácil. Hoje a tecnologia tem tirado o ato de alimentar de uma forma correta, ou seja, as pessoas se alimentam olhando o WhatsApp, as pessoas se alimentam assistindo televisão. Isso tira a consciência, e eu digo que a consciência de como você está se alimentando, as pessoas nem olham para aquilo que elas estão comendo. Ou seja, é preciso rever hábitos alimentares, rever hábitos comportamentais e primeiro saber por que você come, ou seja, qual é a sua fome, você tem fome de quê?
porque nós sabemos que muitas pessoas, elas acabam transferindo problemas, ou seja, eu tenho uma decepção amorosa e eu vou, de repente, compensar essa decepção amorosa comendo. Nós temos casos de compulsão, que aí já são casos patológicos e requerem tratamento, e nós sabemos que uma fase oral mal resolvida vai gerar, sim, uma ingesta maior. Por isso que nós temos uma sociedade hoje em que as pessoas bebem mais, fumam mais e ingerem mais alimentos. Então nós estamos vivendo um momento de profunda carência e as pessoas precisam parar para analisar. Isso tudo vai repercutir nas formas de alimentação. Nós temos cada vez mais pessoas obesas e isso passa por uma reavaliação de hábitos alimentares, de comportamentos e principalmente o significado que o alimento tem para você. Bom, e pegando esse gancho do que você comentou, Mara, eu me lembrei agora da Espanha, porque as pessoas, eu estive 2 vezes na Espanha e lá o comércio fecha todo para a hora do almoço. Então as pessoas vão para casa, almoçam com calma, dormem, tiram uma soneca, uma cochilada ali, e depois eles voltam e vão até mais tarde. Mas isso realmente é uma cultura que favorece a alimentação, a nutrição, uma boa digestão. E realmente isso me fez lembrar bastante. E, por exemplo, a França também, você não vê pessoas com um grande índice de obesidade. Então, como você vê nos Estados Unidos, hoje na Austrália, que você comentou, no Brasil. Então, realmente é um problema cultural. Isso é um problema cultural e nós podemos observar, né? Eu acredito que no seu consultório, as pessoas hoje estão vivendo a sociedade do imediatismo. E elas não querem passar por uma reformulação de hábitos alimentares, elas querem fazer ingesta de algumas dragas que permitam que ela perca o peso. Então, eu fico triste porque quando a gente vê assim, a pessoa, em vez de focar na própria alimentação, nos hábitos, ela delega essa responsabilidade de proporcionar essa mudança que ela deseja, muitas vezes na medicação. Correto. E o que me interessou muito em conhecer e participar foi que eu tive conhecimento de um protocolo que foi desenvolvido pelo senhor, inclusive já com cases de sucesso, acho que até você mesmo é o primeiro case de sucesso. E eu acho que é muito importante colocar isso para as pessoas, né? O que de repente uma boa alimentação, porque às vezes a pessoa quer ter um corpo esbelto, mas é muito mais do que uma questão estética, uma questão de saúde, né, doutor Fernando? Perfeito. Realmente eu fui buscar na medicina natural algo diferente para me curar. Realmente eu estava obeso, hipertenso, pré-diabético, ácido úrico aumentado, triglicérides, colesterol, ferritina muito alta. E eu vi que os remédios não iriam me ajudar. Aliás, eles estavam me prejudicando ainda mais, porque eu tomava o medicamento, continuava me alimentando mal e a doença ia se agravando. Nada como uma necessidade própria para fazer você ter um estímulo para desenvolver alguma coisa. Então eu fui buscar em vários profissionais bem conceituados fora do Brasil e até mesmo no Brasil, o que eles faziam de diferente para melhorar determinadas coisas. Então, como eu estava com muitos problemas de saúde, eu tive que reestudar toda a medicina geral. Tanto a parte endócrina, quanto a parte gástrica, quanto a parte nutricional. Ou seja, foi um grande estudo ao longo de alguns anos e que permitiu que eu descobrisse algumas coisas muito interessantes e montasse um protocolo e que tem tido um resultado realmente fantástico, não só comigo, mas com outros pacientes que acabaram descobrindo que eu faço esse tipo de trabalho. E as pessoas têm melhorado a saúde de uma forma muito rápida e considerável e consistente. Isso realmente é uma coisa muito gratificante para a gente, né? Então, tem uma máxima que as pessoas dizem, você é o que você come. Então, realmente tem a ver com todo esse sucesso desse protocolo desenvolvido pelo senhor. Tem porque antes de estudar essa área, eu não acreditava que isso era tão real e tão verdadeiro. Nós, médicos, a gente acha que a medicina natural não tem utilidade nenhuma, que aquilo ali não passa de um modismo ou alguma coisa assim. A gente acredita realmente nos medicamentos. E os medicamentos têm o seu
valor, a sua utilidade realmente. Por exemplo, se você está com um processo agudo, inflamatório, infeccioso, em muitos casos um antibiótico é a única solução do problema. Mas tem uma frase que eu falo: para a prevenção e melhoria da saúde, a medicina natural não tem nada igual. Então, realmente, os alimentos certos curam, melhoram, fazem reverter determinadas doenças de uma forma que eu jamais poderia imaginar que fosse possível. A gente observa, doutor Fernando, eu principalmente, né, eu viajo muito, dou muitos cursos, e eu observo que geralmente, na maioria dos coffee breaks, é só carboidrato. Então parece que nós estamos vivendo a sociedade do carboidrato. E ele é o grande vilão. Porque nós temos, se você for imaginar que existem 4 fontes de energia para o corpo humano, que são as gorduras, as proteínas, os carboidratos, e você sabe qual que é o quarto? Não. O álcool. Você pega um andarilho na rua, por exemplo, ele não come nada há dias, ele só toma álcool. Álcool, ele tem energia, mas ele vai ter uma energia ruim, péssima para a saúde. Ele vai ficar com problema hepático, com cirrose, ele vai entrar em sarcopenia, as proteínas vão ser degradadas, os músculos vão ser consumidos aos poucos. Então você pega aquela pessoa que ela é pele e osso, mas ela anda, ela fala, ela faz tudo. Por quê? Porque a energia está vindo do álcool. Mas, então, se a gente considerar de fato, nós temos 3 alimentos que nutrem e mantêm o corpo humano, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Os carboidratos são os únicos que não são necessários para o corpo humano. Agora, as gorduras, nós temos extremamente necessidade delas, principalmente as 2 gorduras chamadas ácidos graxos essenciais, que é o ácido alfa-linolênico e o linoleico. E nós temos 8 aminoácidos essenciais, que esses aminoácidos, sem eles o seu corpo não faz todas as funções que a gente precisa. Todas as enzimas precisam de aminoácidos, todas as células precisam de aminoácidos. Então nós temos 8 aminoácidos essenciais, que são eles: a leucina, isoleucina, valina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano. Então estes 8 são extremamente essenciais ao corpo. Então nós temos esses 8 aminoácidos essenciais que sem eles o seu corpo não funciona bem. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estava conversando é que esse protocolo, essa alimentação, ela não é uma alimentação única e exclusivamente só para a pessoa emagrecer. Parece que o senhor tem cases de sucesso de algumas patologias onde houve realmente a cura ou melhoria dos sintomas em função dessa mudança alimentar, porque eu acho que é muito importante isso. Esse protocolo meu, o objetivo inicial não é fazer emagrecer, é fazer ter saúde. Agora, o que eu descobri é o seguinte: a medicina pensa que você engorda, aí você perde a saúde, você vem todas aquelas doenças. E na verdade eu descobri que você engorda porque você já está doente. O engordar é um mecanismo de defesa do corpo. É algo semelhante com o exército quando vai para a guerra. Quando o exército vai para a guerra, ele precisa de acumular soldados, comida, dinheiro e armas. Então, quando o seu corpo já está em guerra interna e essa guerra começa no intestino, o seu corpo precisa fazer armazenamento desse conteúdo, arsenal, de arsenal todo. E como é que ele faz isso? Engordando. Então ele começa a acumular gordura. E aí vem outras doenças como diabetes, hipertensão, o infarto, os problemas arteriais, a aterosclerose, um AVC. Aí os problemas de tireoide às vezes vêm decorrentes desse processo inicial. Então, quando você faz esse protocolo, você melhora a sua saúde e, ao mesmo tempo, você deixa de ter o mecanismo de acumular gordura
e você passa a perder peso de uma forma saudável e consistente. E quando a gente começa a seguir esse protocolo, por que eu estou perguntando isso? Porque principalmente mulher é muito ansiosa, quer ver os resultados rápidos, né? E a gente sabe que um protocolo desse não faz mágica, mas tem um prazo, um período em que a pessoa começa a perceber essas alterações, esses benefícios de uma alimentação adequada. Tem um período assim que o senhor consegue, a pessoa depois de 2 meses, 3 meses, que ela consegue perceber como que funciona, sabendo que cada universo é único, né? Não, mas de qualquer maneira as pessoas percebem, de 3 a 4 dias já tem uma diferença grande, muito grande. Ela percebe a alteração na saúde, no peso, na balança. Então, tem pessoas, por exemplo, que não emagreciam com todas as terapias, todas as formas de alimentação saudáveis que elas pensavam estar seguindo, e com 3 dias perderam 2,5 kg, que ela não conseguia perder de forma alguma. Só com a alimentação? Só com a alimentação correta. Então é muito importante frisar isso, que é um protocolo e que nesse protocolo não tem associação com nenhum tipo de medicação. Só mesmo a questão da atividade física e dos alimentos. São 3 pilares desse protocolo. É a alimentação, a suplementação de coisas naturais, que não são medicamentos, e a atividade física. Porém, a atividade física, se a pessoa está muito obesa, tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode causar danos a essa pessoa. Então, o que eu recomendo para essas pessoas que estão com muita gordura no corpo, que estão excesso de peso demais, primeiro, segue o protocolo, perde peso para depois ir para a atividade física. Fazer as coisas paulatinamente para evitar as lesões, né? Principalmente porque tem muita gente que às vezes vai para a academia, se mata, sua demais e não perde peso nenhum. A balança não cede. Por quê? Se você não melhorar a alimentação para que todo o organismo se reestruture, não adianta. A atividade física sozinha não faz milagre. Doutor Fernando, as pessoas assim que querem, né, realmente buscar essa alternativa, porque é uma alternativa saudável e a proposta do seu portal é justamente isso, né? É saúde. Como que elas devem proceder? Onde que elas devem procurar? Agora, nesse início do portal Life and Health, as pessoas podem seguir os nossos vídeos. Assim que o site estiver pronto, elas vão poder ter acesso a esses protocolos dentro do site. Bom, doutor Fernando, como eu disse para o senhor no início, eu trabalho com muitas mulheres. E o senhor sabe que a mulher é muito vaidosa. Ela quer realmente estar bem fisicamente, bem de saúde. Então, eu quero aproveitar para as mulheres que estiverem vendo esse vídeo, né, convocar essas mulheres para um desafio. Vamos aproveitar esse protocolo e realmente vamos melhorar os nossos hábitos alimentares para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha vida longa. Hoje nós temos uma longevidade maior, as pessoas vivem mais, mas nem sempre viver mais significa viver melhor. Então, correto, que a gente tenha a possibilidade de viver mais e viver melhor para realmente fazer, né, da nossa vida algo tranquilo, leve, saudável, e nada melhor do que ter, né, uma orientação, um protocolo que nos oriente para realmente conseguir chegar a esses resultados. Então, eu quero agradecer a oportunidade de conhecer. Eu já estou louquinha para chegar, né, o dia de semana, para poder realmente seguir esse protocolo, porque eu tenho certeza que, repetindo aquela máxima, se a gente é o que a gente come, a gente precisa aprender a comer bem para estar cada vez melhor. Exato. E realmente o que você disse é uma grande realidade. A longevidade está cada dia mais aumentando, mas a qualidade da vida das pessoas não está muito boa, não. Não tem melhorado. As pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo muito tempo doentes. Esse é o problema. Bom, vocês puderam presenciar a qualidade do profissionalismo da Mara Suassuna. Espero que vocês tenham gostado muito. E daqui para frente vocês vão poder acompanhar muito o trabalho dela aqui no portal